Hello everyone, how are you? No vídeo de hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre os advérbios de frequência, que em inglês nós conhecemos aí como adverbs of frequency. E como o próprio nome indica, eu vou usar esses advérbios aí para poder indicar com que frequência alguma coisa é feita, alguma atividade é realizada. Por exemplo, se alguém me perguntar, How often do you go to the mall? Com que frequência você vai ao shopping? Eu posso usar aí um advérbio que representa, a quantidade de vezes que eu vou ao shopping. E eu posso responder, I sometimes go to the mall. Eu vou ao shopping às vezes. Esse às vezes, que é o sometimes, que é o meu advérbio aí, que vai indicar a minha frequência, quantas vezes eu vou ao shopping. Para entender melhor o significado e quando usar cada advérbio, eu gosto de usar essa pirâmide aí. Porque além da tradução aí do lado, ela tem as porcentagens que vão indicar a frequência que cada advérbio corresponde. Eu trouxe para vocês aí, 6 advérbios de frequência. O never, hardly ever, sometimes, often, usually and you always. Vamos começar lá de baixo. O never, quando eu nunca faço alguma coisa. Ou seja, eu tenho 0% de aproveitamento dessa atividade na minha vida. I never exercise. Eu nunca faço atividade física, exercícios físicos. E aí eu tenho hardly ever, quando eu quase nunca faço alguma coisa. 20% de aproveitamento dessa atividade. Sometimes, às vezes, 50%. Often, frequentemente, 70%. E usualmente, 90%, quase sempre. E temos o sempre, que é o always, quando eu tenho 100% de aproveitamento. I always study English. Eu sempre estudo inglês. E aí, quanto ao posicionamento desses advérbios na frase, na hora de construir uma frase? Bom, normalmente, colocamos os advérbios entre o pronome e o verbo. I often visit my grandparents. Eu frequentemente visito os meus avós. Observou aí, o pronome I. Aí depois veio o advérbio often, que significa, frequentemente. E então o meu verbo visit, que é o verbo visitar. O verbo visitar, ele é um verbo principal que indica ação. Agora, se formos usar o verbo to be, por exemplo, essa posição aí muda um pouquinho. Ele vai ficar posicionado depois, após o verbo to be. Por exemplo, I am always hungry. Eu sempre estou com fome. Tá vendo? O verbo am, que é o verbo to be, ele veio antes do meu advérbio. Então, sempre que eu vou usar o verbo to be, que é o is, o are ou am, eu vou usar aí ele depois do verbo, ok? Terceiro, quando eu tenho 2 verbos na minha frase. No caso, essas frases são geralmente quando a gente usa verbos auxiliares. Que aí vai vir o verbo auxiliar e vai vir o verbo principal. Então, eu vou ter a presença de 2 verbos na minha frase. Aí, quando isso acontece, o advérbio ele vai vir posicionado entre os 2 verbos. No caso aí, I will always love you. Eu sempre amarei você. O will, ele funciona como um verbo auxiliar. E o love, que é o verbo amar, é o verbo principal da minha frase. Então, eu peguei o always, que é o meu advérbio de frequência, que significa sempre, e coloquei entre os 2 verbos. Bom, no inglês, além dos advérbios de frequência, nós também temos outras expressões que indicam frequência, que a gente pode usar também para ajudar a falar quantas vezes eu faço alguma atividade na minha vida, quantas vezes eu faço na semana, Primeiro aí, once, uma vez. Twice, 2 vezes. Three times, 3 vezes. Esses 3 aí eu uso quando eu quero indicar quantas vezes eu faço, por exemplo, alguma atividade por semana, por ano, por mês, I go to the dentist once a year. Eu vou ao dentista uma vez por ano. Então, eu usei aí, once, que vai indicar a minha frequência, uma vez por ano.
Aí eu tenho também outras expressões, como everyday, que significa todo dia, o daily, diariamente, on weekdays, nos dias de semana, on weekends, nos finais de semana. Tem outros também, eu peguei os mais usados, ok? E aí, quando a gente vai usar essas expressões que indicam frequência, o posicionamento deles vai mudar. Agora, essas expressões aí, ele vai se posicionar no final da minha frase. Ó, I study English twice a week. Eu estudo inglês 2 vezes por semana. I play soccer every weekend. Eu jogo futebol todo final de semana. Então, as minhas expressões de frequência vai vir posicionado ao final da minha frase. Agora vamos ver aí algumas frases, algumas formas de fazer substituição, né? Eu posso trocar a minha frase e usar os advérbios de frequência. Eu tenho aí a frase, ó, I don't exercise. Eu não exercito. Se eu não exercito, né? Eu tenho 0% de aproveitamento dessa atividade na minha vida. Então, o advérbio que eu vou usar, se vocês voltarem lá na pirâmidezinha, é o never. Então, a minha frase vai passar a ser I never exercise. Próximo exemplo. I wake up early every day. Eu acordo cedo todos os dias. Se todos os dias eu acordo cedo, então eu tenho 100% de aproveitamento dessa atividade. Então, eu vou usar o always, que vai significar sempre. Ó. I always wake up early. Eu sempre acordo cedo. Então, sempre que você for usar os advérbios de frequência e você tá na dúvida, será que eu uso sometimes? Será que eu uso often? Dá uma observadinha lá na pirâmide, vai estar disponível para vocês, né, no conteúdo explicativo em PDF. E aí vocês vê lá quanto que você vai usar cada um dos advérbios, o seu significado, a porcentagem de aproveitamento dessa atividade. E é isso aí, bom estudo para vocês. Tenham uma ótima semana. Have a nice